pessoal, Carlos aqui na área trazendo para vocês o review hoje dessa figura aqui, que é o Freeza, um dos maiores vilões da franquia Dragon Ball. Esse meu Freeza aqui, ele é da marca Bandai e de Dragon Ball Super, fabricado na China no ano de 2018. Ao todo saíram 3 versões do mesmo personagem. A gente vai falar sobre isso, obviamente. Vamos só mostrar rapidinho aqui a caixa com o Freeza aqui na frente, usando sua auréola, bem característico do Torneio do Poder. E aqui atrás nós temos os protótipos da figura. Esse meu aqui veio realmente do lote chinês na ocasião. E agora a gente vai tirar ele da caixa e ver o que a dona Bandai trouxe pra gente, para essa figura incrível do Freeza. E eu tirei ele da caixa, deixei ele aqui um pouquinho no blister para apresentar para vocês uma visão geral do que vem nesse Freeza. E em detalhes a gente vai te mostrar, obviamente. Deixei a caixa, o fundo aqui da caixa por conta que o meu fundo é branco e o Freeza ele é predominantemente branco. A gente tem aqui 2 rabos, 2 effects, 2, 4, 6, 8 pares de mãos, 3 retas completas, uma auréola, braço cruzado e um par de pés extra. E aí você vai me falar, Carlos, é muita coisa. Sim e não. E a gente vai falar um pouco sobre isso na sequência. E mostrando o Freeza aqui mais de perto para você, claro. E você consegue entender o quão bem montado é essa figura do Freeza e o nível de coloração que fizeram para essa figura. Eu vou passar aqui devagarinho para vocês e vou comentando algumas coisas interessantes. Primeira coisa que eu vou comentar é que esse Freeza aqui é o dito 2.0 para os colecionadores, porque antes havia saído a versão do Freeza para Dragon Ball Z da versão Final Form. Bom, de cara eu já posso falar para vocês que esse Freeza aqui ele trouxe algumas melhorias com relação à pintura dele. O primeiro ponto é que o ombro dele está totalmente pintado de roxo, enquanto o antigo Freeza ele tinha essa parte aqui, que é a parte do pino, em branca. Então vocês imaginam um Freeza com um negócio branco aqui no meio, ficava bem estranho. Outro ponto é que o sombreamento desse Freeza aqui, ele tem uns tons de azulado que ajudam a marcar a musculatura dele, enquanto o outro Freeza ele não tinha, ele era um pouco mais escuro, mas ele não puxava esse tom de azulado. Outra coisa legal para falar desse Freeza é a escala dele. Ele realmente é um Freeza bem pequeno se você comparar com outras figuras da linha Dragon Ball, e eu vou fazer depois um comparativo rápido de tamanho no final desse review. Bom, o Freeza eu não preciso nem comentar quem é. É o grande imperador do mal e foi ele o responsável por ter destruído o planeta Vegeta. Ele luta contra o Goku na saga de Namekusei e é derrotado pelo Trunks, até então o Trunks do futuro, na sua forma Mecha. Depois desse Freeza aqui, você ainda tem mais uma versão que também saiu para a linha Dragon Ball em SH, que foi o Golden Freeza. Falando um pouco do Freeza com relação ao histórico dele em SH Figuarts, a gente vai comentar na sequência, enquanto eu te mostro os opcionais na prática desse Freeza. Bom, de cara você já consegue ver o rabo do Freeza aqui atrás, essa cara séria dele, um olharzinho meio icônico e os 2 braços fechados, assim como vem no blister que a gente viu. Só coloquei o rabo aqui atrás e voltei para frente. Aqui eu já vou mostrar a primeira troca, que são as mãos deles palmadas em descanso, e essa auréola aqui, que ela é exatamente igual ao do Super Saiyajin 3, que ele também veio com uma auréola aqui.
Eu tentei fazer uma pose meio que de TikTok, mas não deu muito certo. Frieza com os braços, com as mãos em descanso. E aqui eu já te mostro de cara o primeiro effect que vem com ele, o dedinho para cima e a primeira troca de face. Lembrando que esse effect aqui só tem na primeira versão, na segunda versão do Frieza de lançamento. A terceira não vem effect, em compensação vem com um monte de coisa bacana. E eu recomendo a você fortemente a ver o review desse Frieza dito 3.0 com meu amigo Wellington do Mega Geek X. Vou deixar o link aqui nos comentários da figura e mostrando aqui pra vocês como fica bacana. Ele tem uma basezinha de suporte, ó, vou virar aqui de lado pra vocês, no qual você apoia o pulso ao effect e ele fica meio com esse efeito de voando. E essa cara do Frieza de uma mistura de bravo, e você pode deixar ele com uma figura de nervoso, é bem legal. E aqui a última parte com essa face aqui, olha só para essa cara de apavorado do Frieza. E com essas veias aqui, vamos ver se a câmera consegue pegar bem, saltando. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. As veias aqui saltando dele. E essa cara de muito apavorado, com o último par de mãos aqui espalmado, e o rabo do Frieza, a segunda opção de cauda do Frieza. E já vou falar um pouquinho sobre essa cauda e mostrar aqui para vocês a diferença que tem dos pares de pés. Esse aqui é o que estava na figura, e esse aqui ele é meio contraído, que eu servia muito bem para você colocar ele na base de pedra. Que vinha na primeira versão do Frieza e que nunca mais apareceu nem pro Frieza, nem pro Golden Frieza, nem pro Cooler. O legal que eu quero falar desse rabo aqui é o seguinte: ele te permite isso aqui, ó. Você tira ele e deixa ele cortado como era no anime do Dragon Ball, assim como apareceu no Dragon Ball Super. Vamos ver se eu consigo deixar ele no equilíbrio pra gente falar um pouquinho. Não. Mostrar aqui rapidamente que esse aqui você consegue enrolar o pescoço de alguém da linha SH e deixar ele preso, como se o Frieza estivesse torturando ele. Dito isso, eu vou dar uma arrumada aqui na figura e a gente já volta. Mostrando as várias facetas que esse Frieza tem, a única coisa que eu esqueci e vou mostrar pra vocês é o último effect que vem com esse Frieza, que é como se ele estivesse atirando. Você coloca ele aqui de lado, não tem nenhuma base, não tem uma base, não tem nenhum lugar que você consiga colocar o dedinho para fixar, mas aqui você tem um buraquinho para você colocar a base e deixar ele com efeito de voando assim o tiro, né? Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês é que a única head que você consegue colocar a auréola do Frieza, que vem com um buraquinho ali, é essa aqui. As outras duas, elas não vêm, olha aqui, ó, elas não vêm com um buraquinho para você colocar a auréola do Frieza. Dito isso, a gente vai rapidamente mostrar aqui as articulações e conversar um pouco mais sobre essa figura do Frieza, o cara que matou o Kuririn. Lembrando que também, se você tem curiosidade em ver como ficou o Frieza 3.0, eu vou deixar aqui na descrição, falando novamente, o review do Wellington do Mega Geek X, que tem o Frieza versão 3.0, o Frieza terceiro lançamento. Aqui nós temos 2 pontos de articulação, um no pescoço, um na base do pescoço, que te permite ir para frente e para trás. E consegue fazer você também ir bem para cá e para cá. Baixa aqui o bracinho Frieza para eu mostrar pro pessoal. Você tem uma pequena articulaçãozinha aqui, não é tão quanto aquelas articulações borboletas. Então, primeira evidência que pode ser um corpo 1.0, e ele é, porque ele é exatamente igual aos corpos 1.0. Então não tem uma articulação borboleta tão boa quanto essa aqui.
Ele gira o antebraço porque ele sai do braço cruzado. Cotovelo, ele tem articulação, mãozinha, gente boa ali. Tchau! Aqui nós temos no peito dele um ponto de articulação aqui, porém essa base aqui ela não ajuda muito, ele vai bem para trás. Isso aqui, essa basezinha ou essa peça aqui, ela não é fixa, ela é móvel. Cintura, ela vai um pouco para frente pro lado. Pernas, vai bem para cima, vai um pouco para trás, presa um pouco pro lado do rabo aqui, mas ó, ele vai legal. Articulação dupla no joelho, totalmente harmônica, e os pés giram 360 e consegue chegar bem aqui. Com relação ao rabo, ele é móvel, né? Vocês viram ali, ele vem no blister móvel, ele vai para frente, para baixo e ele gira. Aqui o meu saiu, mas ele gira. No mais, ele é totalmente fixo, ao contrário do Frieza 1.0, o Frieza primeira forma e o irmão dele, o Cooler, esse aqui é totalmente fixo. Bom, eu vou trocar ele de posição. Vamos só comentar mais algumas coisas para finalizar o nosso review do Frieza. Bom, figura fora da base, eu deixei aqui do lado ele, o Goku Awakening, que faz parte da mesma saga que o Frieza, né? E deixei ele com os braços cruzados, vou até mostrar aqui um detalhe para vocês, se o foco ajudar. Aê, olha, Frieza com os braços cruzados. Pra gente conversar um pouco mais sobre a figura, falar sobre os prós e os contras de uma série de coisas que eu acho que são interessantes a gente comentar, começando pelo... deixa eu arrumar aqui porque eu acho que fica... Começando um pouco sobre os pontos positivos e negativos da figura, que são o seguinte. Com relação ao ponto positivo, eu tenho que exaltar a engenharia que existe nesse corpo aqui, que mesmo sendo 1.0, até hoje se repete a fórmula. Ele é um Frieza muito bem montado. Poderia ser melhorado? Poderia, e eu acho que ainda vai ser melhorado. Porém, hoje o que você tem aqui é praticamente um Frieza perfeito. Olha só a diferença de escala que ele tem para uma figura do Goku, o que é totalmente certo. Outro ponto legal é o número de opcionais que vem, né? De heads, de 2 tipos de cauda, de 3 faces que vão se melhorando. Algumas faces que tem nesse 2.0 não são a mesma que tem no 3.0, que não é a mesma que tem no 1.0. Com relação ao número de effects, essa figura aqui ela é perfeita, eu considero perfeita. Sem falar a questão da auréola. Para o Frieza de Dragon Ball Super, ele atende totalmente as expectativas e vem certinho do que a figura tem que ser. Agora, pontos negativos, eu tenho que muito alertar vocês com relação ao equilíbrio da figura. Vocês viram durante o review que ela apareceu em pé certinho, porém você tem que ter uma engenharia aqui de equilíbrio com esse rabo atrás, mais os tipos de pés, que aí eu acredito que por serem muito planos, ele não te permita um equilíbrio muito bom. Se eu arrumar um pouco aqui atrás, esse rabo ele fatalmente, o peso da figura ele não se sustenta, o que faz ele acabar caindo. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui desse jeito, até que ficou. Mas muito por conta da posição também dos pés, que eu deixei eles bem alinhadinhos, tá? No mais, eu não tenho o que reclamar dessa figura do Frieza 2.0. Ele veio com base? Veio com base. Ele vem com effect? Vem com effect. Ele vem com auréola? Vem com auréola. Então, vamos dizer que pro Frieza 2.0 eu não tenho que falar nada. No vídeo do Wellington ele vai com certeza comentar outras coisas que não tem no 3.0,
que veio no 2.0, mas eu vou falar comparado com o que tem o Freeza 1.0, que para mim fez falta, que era com relação à base para você usar aqueles pés diferenciados que são esse aqui. A mesma coisa que eu falei no review do Cooler, fez falta uma base para você deixar ele paradinho usando esse tipo de pé. Ah, Carlos, mas esse pé pode ser para usar quando estiver voando. Ok, mas fez falta. Se não me engano, no Freeza 2.0, no Freeza 1.0, ele vem mais um par de pé, que ele vem com um pininho para você deixar ele fixado. Dito isso, eu quero falar também sobre os que o pessoal fala muito sobre. Ah, mas são 3 Freezas completamente iguais. Sim, são 3 Freezas completamente iguais. E eu acho que é interessante não para o colecionador em si, mas para quem está meio que começando a colecionar Dragon Ball, porque todo mundo quer um Freeza na coleção, todo mundo que coleciona Dragon Ball quer um Freeza na coleção e quer esse Freeza, porque esse é o Freeza que o pessoal mais remete. Ah, tem o Freeza 1.0, ele é emblemático? Sim, ele é emblemático, mas esse Freeza é o Freeza que aparece no filme, é o Freeza que faz o Goku virar um Super Saiyajin. Essa é a figura mais representativa, não tão nostálgica, mas representativa do Freeza. Então eu acho legal o Bandai de tempos em tempos relançar o Freeza. É chato por conta do número de acessórios que muda? Eu queria ter a história do dragão de Namekusei? Queria. Vou ter? Talvez. Mas é legal deixar a Bandai relançar outros Freezas para quem está começando agora a coleção ter ele. Não chegou o seu? Fica tranquilo, o seu vai chegar. Esse aqui é um Freeza antigo, né? Relativamente antigo, já que ele é o 2.0, tem o 3.0. Carlos, entre os 3, qual que você me recomendaria comprar? Ou esse, ou o 3.0. O 3.0 mais por conta do custo-benefício, e esse aqui se você quiser mais opções de coisas e effects. Enfim, mas no geral os 3 são praticamente os mesmos. Você pode comprar sem medo. A nota que eu dou para esse Freeza, cara, eu dou nota 9 para ele. Desconto aí a questão do equilíbrio e de não ter uma base de pedra. No demais, eu não tenho o que falar dele. Peço para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tá sempre com novidade para você. E se tem figura, tem uma história dela, Histórias Bonecos, com certeza vai te trazer um review e vai te contar tudo. Histórias Bonecos, Carlos finalizando, um forte abraço e até a próxima!